Olá, metalúrgicos, olá, metalúrgicas, olá, trabalhadores da ativa, olá, aposentados associados ao Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região. Hoje nós vamos falar sobre o processo eleitoral. No dia 30, às 16 horas, encerrou-se o prazo para inscrições de chapa às eleições na entidade. Uma chapa apenas se inscreveu, a chapa 1, Metalúrgicos em Ação. Eu vou conversar com o Dr. Marcílio Penacchione, que é advogado do sindicato, e nós vamos tratar da parte formal, legal e, digamos, burocrática e prática da campanha. Doutor Marcílio, quando acontecerão as eleições aqui no sindicato? Muito bem, João. As eleições ocorrerão nos dias 30 e 31 de outubro próximo. E elas iniciam às 8 horas da manhã no dia 30, vai até meia-noite e no dia seguinte ela começa às 8 horas e a gente encerra a coleta de votos às 17 horas. Agora, existe a coleta de votos, a contagem de votos, que a gente chama de apuração, e, evidentemente, que, apurados os votos, há uma proclamação dos eleitos. Essa proclamação se dará no mesmo dia? Veja, João, serão anunciados os diretores eleitos, imediatamente deve ser elaborada uma ata de eleição, de apuração dos votos, mas a posse ela só ocorre no dia 24 de julho de 2025, porque as eleições elas ocorrem com uma certa antecedência, mas a posse o mandato termina dia 23/7, de maneira que os empossados, melhor dizendo, que os eleitos serão empossados só no dia 24 de julho de 2025. Doutor Marcílio Penacchione, o processo eleitoral num sindicato, ele cumpre normas, legislação, ritos e também o estatuto do sindicato. A primeira a iniciativa formal, quero crer que seja a publicação do edital chamando para inscrição de chapas, é isso? Perfeitamente, João. Nós publicamos o edital no dia 25 de setembro. Esse edital foi publicado no jornal Folha de São Paulo, anunciando as eleições e sobre a abertura de registro de inscrição. Então, a partir do dia seguinte, no dia 26, estavam abertas as inscrições para eventuais oposições, encerrando-se no dia 30. Então já encerramos, já foi elaborada a ata de encerramento de registro de chapa, tivemos apenas a chapa 1 inscrita e já estamos também publicando o nome dos diretores que compõem a chapa para eventual impugnação. Perfeito. Doutor Marcílio, quem é que pode votar? É o associado, evidentemente, mas eu me associei há 3 meses. Eu posso votar? Quais são as exigências de prazo para que o eleitor possa comparecer ao local onde estiver e exercer o seu direito de votar? Muito bem, João. O eleitor deve ter mais de 18 anos e é necessário que ele tenha um mínimo de 6 meses de inscrição na condição de sindicalizado e estar quite com as mensalidades sindicais. É esse o requisito exigido pelo nosso estatuto. Agora, em toda eleição, porque a nossa base é grande, são 4 municípios, Arujá, Mariporã, Santa Isabel, Guarulhos, evidentemente, e haverá urnas fixas e urnas itinerantes. E também a urna fixa na sede em algumas empresas maiores. Essa será a forma da coleta de votos, doutor Marcílio? Exatamente, João. Teremos aqui na nossa sede uma urna fixa. A urna itinerante ela não correrá todas as indústrias, porque nós temos cerca de 1.500 empresas na nossa base de Guarulhos, Arujá, Mariporã e Santa Isabel, e por uma questão de operacionalidade, nós escolhemos empresas com pelo menos 5 associados, porque é humanamente impossível passar em todas em razão da exiguidade do tempo de 2 dias para a coleta de votos. Agora eu estou numa fábrica grande ou pequena. O meu nome, enquanto eleitor, precisará estar listado. Ok, meu nome está listado, o mesário vê lá que eu estou
na relação de votantes, que documentos eu tenho que apresentar ali na mesa coletora de votos? João, ele precisa apresentar a carteira de identidade, ou uma identificação oficial, porque o nome dele já está na lista. Então, ele pode ter também a carteira de associado, mas se ele não porta a carteira de associado, um documento oficial de identificação faz com que o localizemos na listagem, e aí ele poderá votar tranquilamente. Perfeito. A chapa 1, a chapa da unidade, e preste atenção nesta palavra, unidade. A gente está acompanhando o processo eleitoral, é uma brigalhada desgraçada, é muita divisão. Então, até dentro dos partidos, correntes partidárias, etc. E neste sindicato prevaleceu a unidade. A chapa será encabeçada pelo Josinaldo José de Barros, atual presidente do sindicato, o cabeça. Doutor Marcílio, essa unidade é muito importante, o senhor não acha? Extremamente importante, porque há alguns anos, alguns pleitos que nós não temos oposição. E eu acredito que não há oposição porque a eventual oposição respeita o trabalho da direção desse sindicato, porque existe unidade, existe trabalho na base, existe reivindicação, existem conquistas, existem novas cláusulas sociais conquistadas ao longo do ano. Eu acredito que isso faz com que adormeça os candidatos de oposição. Então, a nossa unidade e ação é extremamente importante. Doutor Marcílio, queria que o senhor fizesse, na qualidade de advogado do sindicato, homem experiente, não é bem um apelo, mas um chamamento para que os sócios jovens, para que os associados do sexo feminino, as mulheres, para que os trabalhadores da ativa e os aposentados comparecessem aos locais de votação. Eu gostaria muito que o advogado fizesse, digamos, vamos colocar entre aspas, né, essa convocação. João, no nosso estatuto, ele exige um quórum mínimo de 50% mais um. Mas nós não queremos trabalhar com esse quórum, porque quanto mais gente votando, maior a nossa responsabilidade, porque se eu tenho 95% dos associados votando, a nossa responsabilidade aumenta. Então eu convoco todos os aposentados, todos os trabalhadores e trabalhadoras, inclusive os jovens. O jovem não conhece muito ainda o trabalho sindical. Por que que não conhece? Ele chega na empresa, nós já temos conquista de cesta básica, temos conquista de convênio médico, a nossa convenção coletiva, que apesar de madura, ela sempre traz novas conquistas, e esse jovem pensa que esse aumento salarial e essas conquistas são o governo que dão. Mentira, isso não é verdade, isso faz parte de uma luta e de um trabalho sindicato árduo. Nós temos 14 grupos patronais com quem o sindicato reivindica, e o jovem ele precisa entender, conhecer o sindicato e principalmente o trabalho difícil que é negociar com os patrões. Então eu convoco todos, principalmente os jovens, e que procure conhecer mais o trabalho sindical. Isso somente vai nos fortalecer e vai nos dar força para reivindicar melhores condições no momento de negociar com o setor patronal. Doutor Marcílio Penacchione, advogado do sindicato, experiente advogado, quero agradecer muitíssimo aqui a sua gentileza em nos atender e fazer os esclarecimentos a respeito do processo eleitoral. Importante esse chamamento final que o senhor fez, porque o sindicato, esta diretoria Metalúrgica em Ação, é impressionante quando você faz o cômputo das realizações. Então, eu falei com o cabeça, que é o líder, né, presidente do sindicato, líder desse grupo, e o cabeça disse assim: quem muito fez poderá fazer muito mais. Então, venha votar para fortalecer o sindicato, para que a gente avance, avance e avance. Muito obrigado.